Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abri os nossos lábios e que a nossa boca possa anunciar os vossos louvores. Que o nosso ser hoje, a nossa formação te glorifique, te renda graças. Que tudo que seja dito hoje, Senhor, seja para a nossa santificação, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Rogamos o vosso Santo Espírito para esquadrinhar os nossos corações, que nós fiquemos completamente a descoberto diante de Ti, para que, diante, iluminados com a Tua luz, Senhor, possamos enxergar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e assim clamar por cura, Senhor, que só o Senhor pode realizar em cada um de nós. E sendo esses servos curados por Ti, possamos cada dia mais te glorificar, te honrar e te amar com a nossa vida e com o nosso serviço. Nós colocamos tudo hoje nas mãos de Nossa Senhora para que ela ofereça e prepare como uma oferta agradável a Deus cada um de nós e essa formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roguemos esse precioso dom que o Senhor concedeu a cada um de nós, que é o nosso anjo da guarda, que ele nos ajude nessa caminhada rumo à perfeição, rumo à santidade, que nós possamos ser dóceis às moções, àquilo que o nosso anjo da guarda nos apresenta, que é a plena vontade de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Nós vamos dar início agora aqui ao compartilhamento da tela da formação de hoje. Todos conseguem ver? Vai colocando aí no bate-papo os nossos irmãozinhos intercessores também, que estão nos ajudando aqui Boa noite. A Ilse está me ajudando aqui, me dizendo que sim, que estão conseguindo ver. Então, meus irmãos, hoje Deus reservou para nós um assunto muito especial. E como o Mosteiro Maria Rosa Mística, que está preparando vocês para essa consagração à Nossa Senhora, nós sempre nos colocamos em oração por cada um de vocês e pedimos a Deus que, ao longo da formação, Deus vá suscitando aquilo que Ele deseja para cada um de nós, para que a gente possa fazer uma formação, uma verdadeira preparação que vá ter sentido em toda a nossa vida, né? Então, que seja realmente conduzida pelo Espírito Santo. Então, nós pedimos a vocês que fizessem a leitura prévia do capítulo 3 do Tratado da Verdadeira Devoção.
E o capítulo 3, ele vai falar hoje da necessidade de nós fazermos uma escolha. E precisamos escolher a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Para que nós possamos fazer essa escolha, nós precisamos saber quais são as falsas, para que nós possamos escolher e o que é uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Isso é muito importante porque quando nós, antes de estarmos nos preparando para nos consagrar a Nossa Senhora, nós ouvimos muitas pessoas, e quando também nós convidamos algumas pessoas para viver essa consagração, já dizem assim, mas eu já sou consagrada a Nossa Senhora. Mas eu já vivo essa consagração verdadeira, Sara, que você está falando. E quando nós vamos mergulhando no tratado, Deus vai nos apresentando algo sobre nós, vai nos apresentando algo sobre Deus e sobre Nossa Senhora que para nós era um mistério. Nós não tínhamos o conhecimento. E isso revoluciona a nossa vida, quando nós nos encontramos com a verdade. E Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos buscar a verdade em Cristo. Esse capítulo 3... Pronto. Sara, existem falsas devoções à Santíssima Virgem? Existem sim. E São Luís ele vai catalogar as espécies de falsas devoções. Ele vai exemplificar tipos de devoções que são falsas. E aí é preciso a gente recapitular algumas formações que nós já demos para trás, alguns conhecimentos dizendo que a característica principal da devoção verdadeira é que ela tem Cristo ao centro. Toda devoção verdadeira, o fim dela é Cristo. Agora, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é aquela em que nós buscamos, pelo culto de hiperdulia, usarmos o canal que Deus se utilizou para vir a nós. Se Ele utilizou a Virgem Maria para vir a nós, então o canal, o caminho que nós devemos buscar para ir a Cristo deve ser a Virgem Santíssima. Então, em tudo nós estamos buscando aqui Cristo, por meio dela. Então, Nossa Senhora é o meio, não é o fim, como foi dito na formação passada. Agora, é muito importante a gente entender isso que Santo Tomás de Aquino diz para cada um de nós. É preciso que o objeto da devoção seja plenamente conhecido. Se o objeto da devoção é Cristo, você precisa conhecer Cristo. Enquanto você não conhecer Cristo, não experimentar Cristo, a devoção que você vai fazer a Ele é falsa, porque você não se encontrou com Ele, que é a própria verdade. E quando você conhece Cristo, a sua inteligência conseguiu entender a pessoa de Cristo, conseguiu entender Nossa Senhora, aí nós somos obrigados pela inteligência, a inteligência por ter absorvido esse conhecimento, ela nos convida a dar uma resposta. Nos convida a fazer escolhas, a dizer se eu quero ou não quero abraçar essa verdade. Então, a devoção, ela precisa que eu empregue não só a minha inteligência, mas o meu querer, a minha vontade. E eu preciso estar disposto, estar pronto e ter força para servir a Cristo. E o motivo de tudo isso é porque eu amo. Eu amo a Deus. Então, aqui no capítulo 3, São Luís já vai nos indagar e nos instigar por que é que eu estou fazendo essa preparação para a consagração a Nossa Senhora.
São porque outras pessoas estão querendo fazer? Não, é porque eu só estou querendo realmente estudar um pouco mais sobre Nossa Senhora. Nós aqui estamos até querendo estudar mais um pouco sobre Nossa Senhora, sobre Cristo. Mas o motivo principal não é o estudo. O motivo principal é porque eu ainda não amo Deus suficiente. Eu ainda não amo Nossa Senhora suficiente. E o que está me atrapalhando de amar verdadeiramente é essa falta de conhecimento. Essa me deixa muitas vezes um devoto mais emotivo, mais sensível. E eu estou buscando só as emoções e não entendo que Cristo, quando entra na minha vida, ele me transforma uma criatura nova. E aí eu não desejo essa transformação. Então, para viver uma verdadeira devoção, ser um verdadeiro devoto, eu preciso conhecer Cristo, Nossa Senhora, e eu preciso me conhecer. Essa preparação para a consagração à Nossa Senhora também vai passar por um conhecimento de nós mesmos à luz de Cristo. E como é desafiador nos conhecer e para que nós não corramos de Deus, como fez Adão e Eva quando pecaram, que descobriram o que é que tinham feito, para não fugir de Deus, Nossa Senhora vai nos segurar. Então, nós aqui, estamos aqui para nós crescermos no amor. No amor. Márcio, você está aqui porque Deus está te chamando para você amá-lo mais. Ângela, você está aqui porque Deus está te chamando para você amar mais a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas, com a potência da sua alma, com todos os seus sentidos, com tudo que você é, sem nenhuma reserva. Mas precisamos vencer o obstáculo da ignorância. E a ignorância é a ausência do conhecimento sobre ele. E até para conhecermos Deus, conhecermos Nossa Senhora, nós precisamos dele. Precisamos do Espírito Santo. E aí, quando nós queremos abraçá-lo, então nós vamos crescendo no amor. Então, o conhecimento precede o amor. Você não pode dizer que você ama a Deus se você não conhece. Então, o amor, ele só acontece quando você conhece. Quando você tem um encontro com a pessoa de Cristo. Aí o amor nasce. E quando existe o amor, é possível nós realizarmos algum serviço por Deus, algum apostolado. Porque se eu amo, eu sou capaz de dar a minha vida por quem eu amo. Vejamos como nós somos em família. Como nós amamos os nossos familiares, nós somos capazes de fazer muitas coisas por eles, de nos desdobrar em amor. Mas quando nós não amamos, nós somos estéreis. Nós não conseguimos render frutos. Nós não conseguimos fazer nada por ninguém. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem entrar na igreja, já fazer algum serviço por Deus. Não, eu estou procurando um lugar em que eu devo te servir, Senhor. A primeira pergunta não é essa. Eu estou procurando um lugar, Senhor, onde eu te conheça e te conhecendo, eu te ame e eu te amando, eu possa te servir. E nós vamos adiantando etapas que não devem ser e atrapalham o nosso processo de conversão. Então, nós precisamos aqui hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse
essa necessidade de conhecimento de nós mesmos, de Deus e de Nossa Senhora, porque se nós não fizermos esse trabalho, o que nós temos em mente é falso. Se eu não conhecer, não encontrar a verdade, o que eu tenho é falso, que é exatamente a oposição. Então, São Luís vai dizendo que se nós tivermos esse desejo de conhecer Nossa Senhora, se nós crescermos nesse desejo de conhecê-la, nós vamos cada dia mais querer ser mais devoto dela. E pode estar acontecendo já com algumas pessoas, já aquele medo de se consagrar, o receio de avançar, de dar o sim, com medo do que Deus pode fazer. Mas a palavra de Deus diz que tudo concorre para aqueles que amam o Senhor. Então, se nós estamos aqui buscando conhecer para amar, tudo vai concorrer ao nosso favor. Então, a nossa oração, quando nós experimentamos esse sentimento de dúvida, é de desejo de conhecer mais, para ser verdadeiramente devoto e, como consequência dessa vivência, ou seja, não é algo externo, não é algo puramente exterior, ou algo que eu me fantasio de consagrado, não. Sendo um verdadeiro devoto, vivenciando, aí eu consigo estar de prontidão para servir a Deus. Então, a devoção falsa é aquela em que eu não me conheço, não conheço Deus e não conheço Nossa Senhora. Talvez as ordens estejam até invertidas. Como eu não conheço Deus, eu não conheço Nossa Senhora e também não me conheço. Porque o pleno conhecimento de mim mesmo, eu só vou poder ter com a iluminação do próprio Deus sobre mim. E essa falta desse conhecimento me impede de amar de verdade e vai fazer com que eu viva, podendo até ter o nome de católico, mas vivendo às vezes como um pagão. Então, nós precisamos, nesse dia dessa formação aqui, deixar Deus fazer conosco o seu plano, o plano de salvação que Ele tem para cada um de nós. E pedir a Deus que nos ajude a nos libertar das reservas, dos temores, para que Ele possa nos mostrar em que ponto nós não estamos vivendo como um verdadeiro batizado, né? Como filho de Deus que nos tornamos pelo batismo. Então, Sara, mas eu me conheço. E eu quero dizer aqui para vocês, como testemunho, eu pensava que eu me conhecia. Mas, vivendo esse processo de conversão, todos os dias Deus me mostra um pouquinho mais sobre mim. Eu ainda não me vejo como Deus me vê. Na plenitude, eu ainda não vejo. Deus vai me mostrando quem eu sou aos pouquinhos. E vai me mostrando, às vezes aqui na formação, por exemplo, as pessoas olham assim para mim como formadora e dizem assim, a Sara já alcançou um grau tal, né, no relacionamento com Deus, com Nossa Senhora. Será? Eu sou uma pessoa e que vocês não precisam olhar para mim assim, com esse olhar. Não, eu estou em formação, eu estou em construção. Porque Deus só vai parar de trabalhar em mim quando eu morrer. No dia que Ele me chamar. Então, todos os dias, se eu não criar esses obstáculos, eu vou me conhecer um pouquinho mais à luz dele, com a luz dele.
E esse conhecimento sobre mim mesmo, ele vai fazer toda a diferença. Porque se eu não sei a minha pequenez, se eu não sei as minhas falhas, os meus defeitos, os meus medos, os meus temores, se eu não sei, se eu não conheço o meu temperamento, se eu não conheço as minhas tendências, se eu não conheço da matéria que eu sou feita, eu posso fazer as escolhas todas erradas e não render a glória que Deus merece em mim. A leitura de hoje, ver se eu consigo aqui abrir rapidinho. Na leitura de hoje, Deus vai falando em Isaías, hoje é dia de São João, São João Batista. E vai falando na primeira leitura desse servo que Deus chamou antes mesmo dele nascer. A palavra de Deus, ela é viva e ela fala para cada um de nós. Cada um de nós é esse servo que Deus chamou antes mesmo da gente nascer. Desde o ventre materno, Deus já tinha na mente o nosso nome. Então, Deus sonhou conosco e nós existimos porque Deus quis. Então, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus a nosso respeito para que nós possamos ser felizes. Porque nós só seremos verdadeiramente felizes vivendo isso que está aqui nessa primeira leitura. Isaías 49, no versículo 3. Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. A minha vida só existe até hoje. Eu estou viva nesse momento para render glória a Deus. Para que eu transpire Deus. Para que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam Deus. Para que quando eu fale, as pessoas sintam Deus. Dessa maneira, e as minhas atitudes, dessa maneira, exalando o cheiro de Jesus, nós renderemos glória. Deus será glorificado em nós. Então, esse processo de conhecimento sobre mim é muito importante. E eu preciso, para falar de Deus, então vejam, eu estou aqui numa formação que não é suficiente eu pegar e ler o tratado e ler lá vários livros de espiritualidade e livros de santos e vir aqui falar de Deus se eu não tiver uma vida de intimidade com Ele, um relacionamento com Ele. Eu vou falar de algo que eu não conheço. Mas para eu falar de Deus, eu tenho que ter no meu dia a dia experiências com Ele. Me colocar à escuta dele, como Samuel fez. Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E aí, falando, conhecendo Deus, eu vou poder falar dele para as pessoas. Porque eu não vou falar de algo que eu não conheço. Eu vou falar de alguém que se manifesta na minha vida. E aí eu vou poder servi-lo, porque eu tenho essa experiência. E o mesmo acontece com Nossa Senhora. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho determinadas pessoas que elas falam de Nossa Senhora assim de um jeito. Mas por que que elas falam assim de um jeito que pega fogo? Porque o Espírito Santo faz com que essas pessoas experimentem Nossa Senhora, porque existe o desejo de conhecê-la, de amá-la e de servi-la.
São Luís Grignon de Montfort, ele vai dizendo que as falsas devoções à Santa Virgem, elas são fáceis de serem tomadas por verdadeiras. E que o inimigo de Deus tenta enganar as pessoas com as falsas devoções, distraindo-as e adormecendo-as no pecado. Então, a artimanha do inimigo é nos enganar. Ele até deixa a gente dizer que a gente é devoto, mas é vivendo uma devoção falsa. Como ele faz isso? Nos enganando sobre o que é uma devoção, nos enganando sobre o que é pecado, nos deixa pessoas distraídas, que é o contrário do que a palavra de Deus nos pede, que nós precisamos ser vigilantes todo o tempo, 24 horas, eu tenho que me vigiar e pedir a Deus para passar o chicote nos meus pensamentos. Porque se ele não faz isso, o meu pensamento pode ir para um rumo que não glorifica a Deus. E aí pode também me trazer o torpor de viver no pecado e não me sentir que eu estou vivendo uma vida de pecado. Isso é a falsidade. Então, São Luís vai falar hoje uma palavra dura para nós: falsidade. Nós corremos o risco de viver coisas falsas. E o inimigo faz isso porque, não, na minha casa tem uma imagem de Nossa Senhora. É uma prática exterior. Mas se eu não rezo, se eu não tenho intimidade, e eu não deixo que pela oração Deus fale comigo e mostre em que eu estou errada e eu, consequentemente, mude, essa devoção é falsa. E é muito importante aqui, nesse momento do curso, falar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas, e é um perigo que eu também, Sara, corro, de me consagrar a Nossa Senhora e continuar a mesma pessoa. A Sara velha. Mas Deus me chamou pelo nome antes mesmo que eu existisse, para eu glorificá-lo, para eu ser santa como ele é santo. Então eu não posso me conformar e aceitar isso que o inimigo de Deus me apresenta. Então ele quer apresentar que uma verdadeira devoção é apenas uma prática exterior, é um serviço. Não, eu tenho a imagem de Nossa Senhora, em algumas missas de Nossa Senhora eu vou, eu até choro. Mas isso não significa dizer que eu sou um verdadeiro devoto. O que vai dizer se eu sou um verdadeiro devoto é se eu desejo conhecer, desejo amar, crescer nesse amor a ponto de me colocar como uma vida de apostolado. Porque está lá em 1 Coríntios que tudo que eu fizer na vida, se não tiver amor, não serve para nada. Olha como está lá em 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, e essa caridade é o maior dom que Deus já nos deu, que é o amor. Sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Gente, vocês já ouviram uma carroça seca? Uma carroça de madeira, com roda de madeira, que ela está vazia. Quando os bois vão levando, ela faz um barulho tão grande, mas quando a carroça está cheia, quando ela está pesada, carregada, ela não faz barulho. Assim somos nós. Nós podemos fazer, até cantar aquela música que diz assim: é como um sonho
Servir a Deus não é um sonho, é real. E amar a Deus sobre todas as coisas vai exigir atitudes, atos de amor, porque todo amor, todo sentimento, ele é provado, e ele é provado no fogo. Quer ver se alguém te ama? Vê a dificuldade. Se na dificuldade ela permaneceu no amor contigo, não te abandonou, não te deixou, isso é prova de amor. Mas enquanto é um sonho, nosso amor não é provado. Então nós podemos fazer muito barulho e estarmos vazios de amor. Dizermos que somos devotos, mas estamos secos de amor. E isso significa que nós estamos vivendo uma falsa devoção. Então é preciso a gente falar aqui sim de pecado. Porque pecado, hoje em dia, em muitas evangelizações, a palavra pecado ela tem sumido. Não se fala mais de pecado. Por quê? Porque mexe com as pessoas. Deus é misericórdia. E aí a gente não precisa falar de pecado. Só que Deus é misericordioso, sim, Deus nos ama, mas quando nós somos tão amados assim, a consequência desse amor é a gente corresponder em amor. Eu sou tão amado por Deus e reconheço que eu sou tão amado por Deus que eu desejo devolver esse amor para Deus. Eu quero amá-lo. Eu quero me dar por inteiro, de verdade. Mas quando eu não cresci no amor, aí eu vivo essa transgressão ao amor de Deus. Aquele que merece todo o meu amor e eu transgrido esse amor, praticando o que se chama pecado. Então, pecado é uma transgressão ao amor de Deus. E nós precisamos fazer essa reflexão sobre pecado porque nós precisamos crescer no amor. Então, São Luís vai dizendo que a devoção a Jesus Cristo e a devoção a Maria são como o ouro e a prata das devoções. E como é que você sabe se o ouro é puro? Se o ouro é da melhor qualidade, é colocando no fogo. Então, a devoção que nós vamos viver a Jesus Cristo, que é o nosso sol, e a devoção a Maria, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, que é a luz de Cristo para nós vamos, se nós dizemos que somos devotos, essa devoção será provada. Vão acontecer situações na nossa vida em que nós vamos ter que dar o testemunho do nosso amor. Já estou dizendo isso de agora. Você vai se consagrar? Quer viver a verdadeira consagração? Pois você vai viver experiências diárias de dar testemunho desse amor. Então é preciso, São Luís diz, conhecer as falsas devoções para a gente poder acolher a verdadeira. E a verdadeira é aquela que é mais perfeita. Tem pessoas que dizem assim: não, eu me consagro a Nossa Senhora, porque eu rezo no final das missas. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E vou dizendo: entrego os meus olhos, meus ouvidos. Falei. Aí quando vem alguma situação em que Deus diz assim: Sara, não é aí. Falou nos meus ouvidos e exige uma atitude. Aí eu não quero fazer, porque dói, porque é difícil, porque vai exigir um esforço meu. Então, a devoção não é falar, a devoção é viver. Então, a verdadeira devoção é a mais perfeita. É aquela que Nossa Senhora vai ser mais agradada, é a maneira como a Fabíola vai mais agradar a Deus, agradar a Virgem Maria.
E como vai render mais glória a Deus? Como é a maneira que eu vou render mais glória a Deus? E qual é a devoção que vai me santificar mais? E a gente vai ver mais lá na frente, lá pelo capítulo 6, que vai chegar situações em que nós vamos precisar ser esfolados. Ser arrancada a pele velha para nascer a pelezinha nova, mas arrancar a pelezinha velha dói. Mas é a maneira mais santificante. Quer saber se alguém é santo? Veja o tanto que ele sofreu e abraçou a cruz. Então, nós estamos, Sara, mas isso aqui que está sendo apresentado, eu não estou querendo sofrer. Mas o sofrimento, ele vai acontecer. Todos nós vivemos diariamente situações que nos contrariam, né? Que nos angustiam, que não era aquilo que a gente queria, uma perda que a gente tem. Agora, eu posso viver tudo isso com a companhia de Nossa Senhora. Você pode viver tudo isso só, mas você pode viver com ela. Então, a maneira que você pode mais facilmente, mais seguramente se santificar. Então, os falsos devotos, São Luís vai dizer, os críticos, aqueles que não acreditam em nada, tudo criticam, até dizem que tem alguma devoção a Nossa Senhora. Mas quando eles veem alguém de joelhos, rezando um terço, se ajoelhando nos pés de Nossa Senhora, já começam a questionar o que está lhe levando a se ajoelhar, aquilo que está lhe levando a colocar flores no altar de Nossa Senhora. Quando falam dos milagres nas aparições de Nossa Senhora, tudo critica, nada acredita. Quando existem muitos indícios. Porque as aparições, por exemplo, elas não são obrigatórias da gente acreditar. Mas se nós não acreditamos em nada, somos céticos, nem nas aparições que já foram reconhecidas pela igreja, de tudo eu duvido, que não existe a mística e o milagre de Deus, eu posso estar vivendo uma falsa devoção e sendo bastante crítico. E esses críticos, e isso acontece muito dentro da nossa igreja. Tem gente que diz assim, você vai viver essa consagração à Nossa Senhora? Não faça isso não, meu filho, porque você vai ser muito radical. E aí você corre o risco até de ser idólatra, porque você vai colocar Maria na frente de Jesus. Uma pessoa que diz isso não conhece a natureza dessa verdadeira devoção. Não sabe que nós nunca conseguiremos amar Maria como Cristo amou. Por mais que nós nos esforcemos, nós nunca vamos conseguir amar Nossa Senhora como Cristo amou. Então, nós não precisamos ter medo. Mas há aqueles que dizem, não, eu sou devoto de Nossa Senhora, mas eu não sou assim radical como vocês, não. Eu não quero viver essa consagração tão intensa, que ame Nossa Senhora desse jeito. Os escrupulosos, e a gente tem que ter muito cuidado com os críticos, porque se a gente não tiver razões da nossa fé, eles nos tiram do nosso caminho. A gente faz a formação inteira, aí aparece um crítico e a gente realmente não vou por aí não, porque eu vou ficar muito esquisita, muito esquisito nessa minha consagração. Então, vão se preparando para ouvir determinadas coisas. O escrúpulo é aquele
que você tem um falso conhecimento sobre você mesmo e vira até uma desordem, porque você acha, tudo você vê pecado em absolutamente tudo. Você não comunga porque você está em pecado. Toda hora você está em pecado. Não, eu não vou me consagrar a Nossa Senhora porque eu não sou digno de me consagrar. Isso é escrúpulo. É uma falsa devoção. Nós precisamos reconhecer que nós somos um nada, como está lá na fórmula da consagração à Nossa Senhora. São Luís diz que nós somos vermezinhos e que se nós não nos apegarmos à Nossa Senhora, não nos colocarmos no colo de Nossa Senhora para ela nos conduzir a Cristo, e os escrupulosos, eles são aqueles que temem amar demais Maria e rejeitar Jesus. Isso é escrúpulo. E existe uma linha muito tênue entre os escrupulosos e aqueles que temem a Deus. Os que temem a Deus, eles têm uma mente delicada, onde Deus trabalha e ele consegue perceber as sutilezas de onde ele pode cair. E por isso ele diz não aquilo ali, porque ele teme ofender a Deus, porque ele ama muito a Deus. Isso é o temor de Deus. O escrupuloso é aquele que ele quer ter certeza absoluta de tudo, do que é certo, do que é errado. Meu Deus, será que eu pequei? E passa o tempo todo nisso, será que eu pequei? Não vai para a Eucaristia nunca. E aí vai renegando Jesus, porque Jesus disse, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, eu não estarei em você e você não estará em mim. Então, a gente tem que ter cuidado com os escrupulosos. Sara, quando você estava fazendo a sua preparação para a consagração, eu digo para vocês, quando eu fiz a minha consagração e quando eu dou formação para eu me vejo dentro dessas coisas e repetindo coisas e eu digo assim, meu Deus do céu, eu ainda tenho uma tendência, uma coisinha que ainda precisa ser retirada de mim e que pode me arrastar. O inimigo às vezes quer me arrastar para eu viver uma falsa devoção. Então, é uma atitude de vigilância constante em relação a mim. E quando eu me preparava para me consagrar a primeira vez, eu me encaixei em várias coisas dessas. E eu vi que eu precisava me consagrar, porque eu precisava sair dessa condição de falsa devoção. Os exteriores são aqueles que querem viver tudo que é externo, mas ele não muda de vida. Ele não tem uma vida interior, não tem uma vida de oração. Ele quer só usar a corrente para se consagrar a Nossa Senhora, mas ele não quer se converter. E os presunçosos são aqueles que, eu sou pecador mesmo. Então, nada do que eu faça, não adianta nem eu fazer o esforço para eu me converter, porque eu sou pecador. E aí vai apodrecer nos seus pecados, porque não vai sair nunca desse estado. Eu sou pecador, mas eu não nasci para ficar nessa condição. Com Deus, Deus pode operar maravilhas na minha vida e eu sair desse estado. Os inconstantes são os levianos. Uma hora eu estou cheia de amor por Nossa Senhora, noutra hora eu não tenho mais, eu não consigo mais rezar, eu me enchi de práticas exteriores, eu passo o dia todo rezando, no outro dia eu não consigo mais rezar nada. E São Luís vai dizendo, é preferível que você coloque pequenas orações, mas que você seja fiel nelas, do que você colocar um monte de coisa que você não consegue cumprir, você não consegue ser fiel. A nossa conversão são passos de formiga. A gente vai dando primeiro um passinho de formiga, para depois ir para um passinho de um passarinho, depois de um gato, e a gente vai crescendo nas pegadas e nas passadas. Mas a gente tem que mudar e pedir a Deus a graça da constância.
Os hipócritas são aqueles que não são devotos, eles têm uma aparência de devoto, mas a vida deles mostra que eles são ímpios. É aquilo que a palavra de Deus chama de impiedade. Eles vivem o mal, desejam viver o mal, não querem mudar de vida de nenhuma maneira. E os interesseiros são aqueles que só vão em busca da Santíssima Virgem quando querem obter algum ganho, algum benefício corporal, alguma graça. E vive como aquele, tem a passagem dos leprosos. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Os outros 9 foram embora. Então, nós alcançaremos sim, sendo devotos às graças, mas nós seremos devotos com graça, sem graça. Se Deus me der e se Deus não me der, eu continuo sendo de Deus. Não importa o que Deus faça comigo, eu continuo sendo de Deus. Então nós precisamos, isso aqui é a falsa devoção. Então a palavra de Deus vai dizendo, e eu estou aqui bem lentazinha, tem tanto slide ainda para eu passar, mas vamos lá. Vamos meditar aqui com a palavra de Deus. Então, se Deus está falando de uma falsidade de vida, uma falsidade de devoção, vamos enxergar, então, quem somos nós à luz da palavra. Então, está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vivendo essa verdadeira devoção, é imaginável o que Deus fará conosco de tantas maravilhas. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra tudo, até a mim mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, e nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. E aqui entra o X sobre eu. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Deus, com essa passagem de Isaías e de Coríntios, ele vai nos mostrando que nós podemos ser seres puramente carnais e nós podemos ser tendo carne, mas sendo um homem espiritual. Um homem que leva a vida, vive a vida, não fazendo uso unicamente da minha razão, do meu eu, do eu me basto, mas que eu preciso de Deus, do Espírito Santo, para eu ser um verdadeiro homem espiritual. E olha o que São Paulo vai dizendo na primeira carta aos Coríntios. A vós, irmãos, eu não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Então vejam, nós, nessa terra, nós temos uma caminhada. E chega um tempo, por conta do pecado e da concupiscência, que nós somos muito carnais, mas a nossa tendência não é permanecer carnal, é a gente virar homens e mulheres espirituais. Mas quando nós somos carnais, Deus nos dá leite para beber. Como uma criança bebe leite. Porque ela não consegue ingerir o alimento sólido. Mas, nessa consagração, Deus quer que nós deixemos de ser puramente carnais
saiamos do leite e passemos a receber esse alimento sólido. Porque a consagração, ela é para isto, para que nós possamos receber esse alimento sólido que Deus quer nos dar. Mas para isso, enquanto houver ciúmes, contendas entre nós, é porque nós estamos sendo carnais e procedendo de uma maneira totalmente humana. Por isso nós precisamos de Nossa Senhora, para deixar que esse ser carnal, essa mulher puramente carnal, esse homem puramente carnal, saia e não se engane a si mesmo, como está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Nós, nessa consagração, não podemos nos enganar conosco mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. E em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele sabe que são vãos. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens. Tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então, Deus está dizendo que nós que começamos aqui essa consagração à Nossa Senhora, que a gente achava que a gente já estava num grau, Deus está dizendo que a gente não se engane conosco. E Deus me diz todo dia, sabe? Não te engano contigo mesmo, porque a matéria do que você é feita. Então, nós precisamos desejar ser homens e mulheres espirituais. E acontece em algumas situações, e às vezes a gente nem percebe, que nós estamos ajuntando tesouros na terra, que a ferrugem e a traça corroem, que os ladrões furtam e roubam. E Deus está dizendo para a gente abandonar esses tesouros da terra, ajuntar tesouros no céu, que não é consumido nem pela traça, nem pela ferrugem, nem os ladrões levam. Porque o nosso maior tesouro é onde está o nosso coração. E aí o Senhor vem dizer aqui, olha, Ele vai lançar uma luz sobre nós. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Mas se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Então, que ninguém pode servir a dois senhores. Por que eu preciso me consagrar a Nossa Senhora? Porque o meu olho pode estar doente e eu não estou percebendo. Eu estou com dificuldade de ver que o meu olho não está são. E aí eu posso, de alguma maneira, estar vivendo essa falsidade que São Luís diz, mas que eu não chamei para viver, eu não fui chamada por Deus para viver nas trevas. Isaías lá está dizendo que nós fomos chamados para glorificar a Deus. Então Deus está nos chamando nessa consagração, sabe para o que é? Para nós sermos curados. Nós somos chamados nessa consagração para nós sermos curados de coisas que nós nem sabíamos que nós tínhamos. É desafiador. Então, nós estamos descobertos, mas Deus vai revelar e vai mostrar aquilo que é só aparência e aquilo que é verdadeiro no nosso coração. Porque Cristo morreu por nós. E nós, sendo verdadeiros consagrados, nós não vamos mais olhar para nós, nem para os outros, de uma maneira mais puramente humana. Mas nós devemos ansiar para enxergar, nos enxergar, e enxergar os outros com os olhos de Deus, com os olhos curados. Porque quem experimenta Cristo é nova criatura. Passa o que é velho
e tudo se faz novo. Então, para a gente se libertar disso que é falso, nós precisamos nos conhecer com os olhos de Deus. Ver o que em nós é qualidade e defeito. Conhecer o nosso temperamento. Ver se nós não temos vícios e enxergar também quais são as nossas virtudes, naquilo que Deus já nos deu, já nos ajudou a crescer nas virtudes. Por quê? Isso é muito importante, porque, olha, veja que Deus está falando na palavra do ser carnal. Nós temos corpo. Só que nós somos chamados a sermos espirituais. Por quê? Porque nós não somos só corpo, nós não somos puramente animais. Nós temos corpo e nós temos alma. E precisamos entender isso para que nós possamos crescer nessa consagração. Olha o que São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que todo, não é só um pedaço não, Sânia, é todo o vosso ser, seja espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo em mim é de Deus e deve ser guardado, cuidado de uma maneira irrepreensível, porque ele é de nosso Senhor Jesus Cristo. Os protestantes, quando leem essa passagem, eles interpretam que o ser humano é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas nós católicos, segundo a tradição da igreja e a doutrina, o magistério da igreja, a doutrina católica, nós somos corpo e alma. O corpo, o nosso corpo, é a realidade material da natureza humana, é aquilo que é visível, que é palpável. E quando nós morrermos, o nosso corpo e a nossa alma vão se separar e vão aguardar a ressurreição para que nós recebamos o corpo glorioso. Mas aqui na Terra, o nosso corpo faz parte do nosso ser. E ele também deve ser, como São Paulo diz, conservado, irrepreensível. As ofensas que eu faço ao meu corpo, a forma como eu uso o meu corpo, fala do amor a Deus ou do pecado. A forma como eu trato o meu corpo ou deixo os outros tratarem o meu corpo. A alma é o princípio espiritual da natureza humana. E isso está lá no catecismo, que depois vocês podem estar dando uma olhadinha, do 362 ao 367. Então, a alma é a parte do meu ser onde eu tenho consciência de mim mesmo. Na minha alma, a minha alma é a junção da minha mente, da minha vontade e da minha emoção. Isso monta a minha alma. Se os meus pensamentos forem atingidos pelo pecado, a minha alma é ferida, que é uma parte da a minha mente. Os meus pensamentos fazem parte da minha mente. Se a minha vontade ela é dominada pelo pecado, a minha alma está ferida. E se as minhas emoções, os sentimentos que eu tenho, os gostos, a minha afetividade, os sentimentos que eu tenho, eles estão atingidos pelo pecado, a minha alma está ferida. Gente, então a nossa salvação é a cura da nossa alma. Deus quer nos salvar curando a nossa alma, ordenando o meu intelecto, os meus pensamentos, o meu raciocínio, a minha memória,
tirando, libertando a minha vontade do pecado para que eu possa escolher as coisas de Deus e amar como Jesus amou, vivendo como ele viveu, sorrindo como ele viveu, sendo alegre, sendo feliz. Isso é uma alma curada. E quando a nossa alma está vivendo essa graça, Deus habita em nós. E o lugar da nossa alma em que Deus habita em nós se chama Espírito. Então, nós não somos 3 compartimentos, nós somos 2. E quando a graça santificante está em nós, Deus habita em nós. Então, a sobrenaturalidade, ela habita em nós. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que se você quiser se encontrar com Cristo, faça o processo dentro de você, que você vai encontrar Cristo dentro de você, porque Deus habita em você. Deus habita em você. Então, o meu espírito é o lugar da minha alma em que eu entro em comunhão com Ele. Eu entro em intimidade com Ele. Mas a alma ferida, ela tem dificuldade desse encontro. Nós não conseguimos ouvir. Vamos viver experiências que nos afastam de Deus. E aí, o padre Antônio Roy Marim, ele vai dizendo que a graça santificante, ela penetra, embebe formalmente a nossa alma a ponto de nos divinizar. A graça santificante nos faz nos encontrarmos com Deus a ponto de nós parecermos com Ele. Cristo vai ser encarnado na nossa alma. E Cristo encarnou dentro de quem? De Maria. Então, nós precisamos dela para viver esse processo de encarnação de Cristo dentro de cada um de nós, construindo a minha alma, sarando a minha alma das experiências de vida, de tudo que eu passo. E para a gente se conhecer melhor e saber o que é que pode ferir a nossa alma, a gente vai para Gênesis. Gênesis 3:6 vai dizendo as 3 causas do pecado. Viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. Eles caíram, Adão e Eva caíram, por quê? Comeram, olharam para o fruto proibido e desejaram o que aquele fruto poderia dar para eles. Isso se chama concupiscência da carne, tendência para o prazer, concupiscência dos olhos, tendência para possuir as coisas, e a concupiscência do desejo do conhecimento, que é a soberba, de querer ser Deus, ser como Deus, de que eu me basto, eu não preciso de Deus. Então, os pecados, eles nascem em nós, a gente cai nesses pecados porque a gente tem essas 3 tendências. A gente tem tendência de sentir prazer, que está pela palavra comer, tem a tendência de querer aquilo que a gente vê e que a gente acha atraente, que acha bonito, que é a concupiscência dos olhos. E a gente tem uma sede de dominar as coisas, de controlar as coisas e querer que os olhares se voltem para nós e que nós somos importantes, né? Tudo gira ao nosso redor. É a concupiscência do desejo do conhecimento. E que eu me basto, não preciso de Deus. Quando a gente olha para os 10 mandamentos da lei de Deus, a gente vê a presença dessas 3 coisas. Por que Deus diz que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas? Porque eu tenho a concupiscência de querer ser mais do que Ele, que é a terceira concupiscência. De tomar seu santo nome em vão, porque eu quero tratar Deus com desdém, fazendo piada com o nome de Deus. É a terceira concupiscência. Guardar os domingos e festas, eu preciso render o culto ao Senhor.
Eu preciso todo domingo estar na missa, e faltar a missa aos domingos é pecado mortal. E ter a concupiscência de achar que eu me basto, que eu não preciso de Deus, por isso eu não vou para a missa. Não matar, porque eu me acho melhor do que os outros, e os outros são essência de Deus também. Não pecar contra a castidade, porque eu tenho uma tendência ao prazer, a querer prazer. Não furtar, porque eu posso querer o que é do outro. Olha o pecado do olho, de olhar, de sentir atração pelo que é do outro. Levantar falso testemunho sobre a vida das pessoas. Eu posso querer destruir a vida do outro falando mal, que é a concupiscência de dominar as coisas, de inveja dos outros. Desejar a mulher do próximo, querer o que é do outro. Então, veja só, essas três coisas, elas vão me movimentando de uma maneira que eu posso cair nesses 10 mandamentos. Então, eu preciso conhecer a minha fraqueza, saber que eu tenho tendência para essas três coisas, para poder me prevenir contra elas, sair do pecado e não viver as falsas devoções, não viver aquilo que São Luís diz que é falso. E quando eu não me previno dessas concupiscências e eu não busco viver uma consagração. Olha, por que a gente está falando tanto de consagração? Porque, como eu sou fraco, esse é o primeiro conhecimento de mim mesmo. Eu sou tão fraco que eu tenho essas três tendências para cair, que eu preciso dela para purificar a minha alma e conseguir a salvação da minha alma, abraçando o seu filho Jesus. E quando eu não faço isso, eu corro o risco de viver sozinho, achando que eu consigo me salvar, e corro o risco de perder minha alma. De que maneira? A minha alma pode ficar doente, que são chamadas doenças espirituais. As duas tendências, as duas concupiscências, elas podem gerar três tipos de doença na nossa alma. A gula, que é o desejo desordenado de comer. E isso não é só comer muito, não. Às vezes a gula é porque você está comendo antes da hora. Você ia comer só 10 horas, mas você deixou aquela tendênciazinha de querer comer antes lhe dominar. Seja buscando refinamento quando nós estamos querendo agradar o nosso paladar. Não é mais só o batidinho com verdura, a gente quer algo mais sofisticado, mais refinado. Aí a gente tá. O que é que está me fazendo desejar essa coisa refinada? Seja na quantidade, seja na voracidade com que eu vou comer. Então, é um prazer imoderado no comer e no beber. A luxúria é uma doença da alma, é uma doença espiritual, que eu não consigo me relacionar com a minha sexualidade de uma maneira ordenada, de uma maneira sadia. Aí entra a concupiscência dos olhos, por exemplo, a pornografia, né? Você olha e você deseja. Aí você olha e você pratica masturbação. Então você vai entrando nesses pecados. A avareza, quando eu tenho um apetite desordenado em relação às coisas, um desejo de ter as coisas. E normalmente, quando a gente quer ter muitas coisas, às vezes o que tem dentro de nós é carência. Alguém já comprou alguma coisa porque estava triste? Aí comprou uma coisinha, fiquei contente. Comprei aquele perfume. E a alegria não dura quase nada, se acaba, porque era uma alegria falsa. Porque, na verdade, aquilo que eu comprei não sarou a minha alma. A minha alma que está carente, está doente, está sofrendo dessa doença espiritual.
Então, às vezes eu sou apegado, não quero dar nada para ninguém. Eu não dou uma roupa, não, eu faço um brechó. Mas no brechó eu vendo as minhas roupas, que é para eu comprar outras roupas, mas dar nada para ninguém eu não dou. Coisinhas assim. Doenças espirituais com relação à terceira tendência, a ira. Na ira, eu tenho uma cegueira tão grande, porque a minha vontade foi contrariada, ou seja, o que vale não é a vontade de Deus, é a minha. E a minha vontade ficou tão contrariada que impediu que eu agisse com justiça. Existe a ira boa, a ira de Deus. Quando Deus levantou, Cristo levantou o chicote dentro do templo, porque os vendilhões estavam lá dentro conspurcando a casa do Senhor. É a ira divina. Mas a ira pecado é a ira que nós nos amamos demais e quando somos contrariados, nós viramos algo assim inimaginável que nos cega e nos impede de agir com justiça. A tristeza também é uma, como eu estou, o foco sou eu, não é Deus, porque quem tem foco com Deus é alegre. Quando a gente olha para Jesus, as coisas vão acontecendo, mas a gente Cristo, até aquela música que a gente canta, Cristo é a felicidade, né? Só que a gente, quando Cristo realmente é a nossa felicidade, nós não somos tristes. Mas quando Cristo não é a nossa felicidade, aí nós sentimos tristeza. Então é nossa alma doente, que nos faz mendigar os afetos dos outros, os nossos relacionamentos geralmente não são aquilo que a gente queria, mas para a gente não ficar só, a gente mendiga, por a gente não ficar triste. A gente alimenta situações ruins. E a tristeza também pode ser por detestar o bem. Quando Deus te chama para viver um namoro santo e namorar santamente, sem ceder ao outro, né? Viver da castidade e a pureza do relacionamento, aí você fica triste dizendo assim: nunca mais eu vou sentir aquilo, aquele toque, ou então o medo de perder a pessoa porque você vai dizer um não para ela. Isso é carência. E esse medo de esse detestar o bem que Deus está te propondo, que é o namoro santo, a vivência da virtude, e você não quer, fica triste diante do que Deus te pede, é assídia. Mas você pode viver a tristeza também de uma outra maneira, que é ficando triste por conta da alegria do outro, de ver do que Deus está fazendo na vida do outro. É a inveja. Então veja que tem várias coisas que vão adoecendo a alma. A soberba é a rainha dos vícios. Ela é caracterizada por essa filáusia, que é o amor grande que eu sinto por mim mesmo, e eu me amo tanto que desprezo Deus. Acredito que tudo que tem vem por seus próprios esforços. Vivo por mim mesmo, é o filho pródigo. Todos os seus méritos, tudo que tem é por conta do meu trabalho, é porque eu trabalho, é porque eu estudo, é porque eu tenho um doutorado, é porque eu tenho um mestrado, é porque eu tenho isso. Eu. Você só tem tudo isso porque Deus te deu a graça de você acordar, te deu a graça da inteligência para você poder estudar, te deu a saúde para que você pudesse fazer seu curso todo. Então, assim, a gente não vai percebendo Deus, e aí a gente vai adoecendo da alma. E a vaidade, que é a vanglória, a vaidade, né? As consequências da soberba. E hoje a gente tem visto muito nas redes sociais. Tudo que as pessoas vão comer, tira foto. Vanglória. Quer chamar atenção para si, não para Deus. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu estou vestindo, porque eu tenho sempre que usar roupa nova. Isso pode caracterizar que a minha alma está doente. Porque para eu ser feliz,
Eu preciso que a Fabiola olhe para mim e diga assim: Sara, que roupa linda! Sara, mas como você está linda. Então, assim, quando a gente precisa se alimentar dos elogios que os outros vão nos dar, é sinal que nossa alma está doente. Porque lá nas bem-aventuranças diz assim: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são caluniados. Se estão te elogiando demais e você está achando bom em viver todos esses elogios, é sinal de que pode existir vaidade. E Nossa Senhora, o que isso tem a ver com consagração a Nossa Senhora? Porque é contra isso que nós vamos lutar. Nós vamos lutar contra tudo isso para viver uma verdadeira consagração, para pedir a Deus que sare a nossa alma. E aí Deus vai nos apresentar os remédios para combater tudo isso. A gula. Como é que eu venço a gula? Com jejum e abstinência. Consagrada a Nossa Senhora precisa fazer jejum e abstinência para lutar contra a gula. Contra a luxúria, nós precisamos viver o primeiro mandamento da lei de Deus. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, sabe que Deus habita em si. E não vai deixar o seu corpo ser tocado por alguém que não te ama. Os namoros de hoje são todos desregrados. Por quê? Porque as pessoas têm um falso conhecimento do que seja amor. E o verdadeiro amor é aquele que tudo espera, tudo suporta por você. Então, quem te amar de verdade vai te esperar. Então, não tenha medo de dizer não e de amar a Deus, porque quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós aprendemos a amar o outro. Então, às vezes, quando a gente diz assim, eu vou viver um namoro santo, eu estou dizendo para quem eu namoro o quê? Eu te amo tanto que eu te respeito. Eu te amo tanto que eu estou aprendendo com Deus como é que eu devo te amar. A avareza. Para a gente se libertar da avareza, a gente precisa voltar para Deus. Precisa viver a modéstia nos desejos. Não é mais a garrafa do vinho mais cara. Eu vou viver modestamente. Sem a opulência das carnes gordas. É melhor, a palavra de Deus diz que é melhor a gente viver com o necessário, o suficiente, viver na verdade, do que a gente viver com as carnes gordas e viver a mentira, uma falsidade. Então é preciso viver essa liberalidade para vencer a avareza, viver a esmola. Contra a ira é só o amor. Amar a Deus profundamente para que Deus cure esse sentimento de ira. A tristeza, nós precisamos fazer o exercício de sermos solidários, de vivermos gratos por tudo que Deus faz conosco, viver a prática do amor e desejar se arrepender verdadeiramente. Grandes graças são derramadas sobre nós quando nós temos um arrependimento verdadeiro. E contra a soberba e a vaidade, só existe a humildade. Lembram nas primeiras formações que a gente disse, não existe nenhuma devoção verdadeira que não tenha como pilar a humildade? Nós precisamos viver a verdadeira humildade, não a falsa humildade. E Santa Teresa d'Ávila vai dizendo que a gente tem que ter cuidado, olha a palavra falsa de novo, com a falsa humildade. Às vezes, nós achamos que ser humilde é andando de descalço, sem tomar banho, sujo, sem pentear os cabelos. Não, Deus não nos quer no desleixo. Porque a gente pode não ter nada e ter um coração altamente arrogante. Não existe gente assim? Gente que é pobre, pobre, pobre e o coração é duro, 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 arrogante. Então, a humildade não é a falta ou a ausência das coisas, mas a humildade é em recorrer tudo para Deus.
de saber que é tão pequeno, que é pó, que tem essas três tendências e que precisa de Deus para andar na verdade. O humilde é andar na verdade. Ser humilde é ser verdadeiro consigo, com Deus e com Nossa Senhora. Eu não sou nada, isso é humildade. Mas com Deus eu posso tudo, reconhecer a grandeza de Deus. Isso é humildade, reconhecer a grandeza de Deus. Então, por quê? Porque dentro desse processo, todos nós que somos chamados a sermos santos, nós vamos viver essas três vias e essas três conversões. Santa Teresa d'Ávila diz que para chegarmos à santidade, ela chama que é o castelo interior. Quem está vivendo o pecado mortal está fora do castelo. Quem conseguiu sair do pecado mortal já está na primeira entrada do castelo, já está na primeira morada. E a tendência é nós irmos crescendo se nós lutarmos contra todo o pecado, contra toda tendência que existe em nós. Então, nós precisamos entender que nós estamos fazendo essa consagração à Nossa Senhora e a primeira conversão que nós vamos viver ou estamos vivendo, ou talvez para alguns já tenha passado dessa fase, é a via purgativa. A via purgativa é para quem está na primeira e na terceira morada. Não vai dar tempo eu explicar tudo isso aqui, mas é para despertar vocês, para vocês lerem Santa Teresa d'Ávila, lerem o Castelo Interior, lerem o livro da vida, lerem o livro Caminho de Perfeição, porque ajuda muito na caminhada do consagrado. E a via purgativa, que é a primeira conversão, que ela é iniciada pela primeira conversão, é a purificação do nosso coração, nos libertando dos pecados mortais. Vai exigir um esforço meu, dos iniciantes. Sabe quando você vai passar num rio que a correnteza é pesada? Aí você tem que ir com um barco com uma potência de motor grande para poder atravessar o barco, para vencer a correnteza. É essa fase. Nós estamos querendo nos libertar dos pecados mortais, de tudo aquilo que nos aprisiona e crescer também na caminhada contra os pecados veniais vai exigir muito esforço. Então, a purificação ascética, como consagrado, nós vamos precisar fazer sim jejum, penitência e oração. E é um processo ativo, porque eu vou ter que fazer minha parte para crescer em Deus. E vencer a filácia, a luxúria, a avareza, tudo isso daí. Quando a gente consegue, e isso aí, olha, para quem está na primeira e na terceira morada, gente, eu não sei nem que morada eu estou. Não sei. Toda vez que eu estudo as moradas, eu não sei em que morada eu estou. Mas eu acredito que eu estou nessa via purgativa, bem aí. Na segunda morada, na segunda via, quando Deus nos chama à segunda fase da conversão, ela é uma fase mística. E como consagrada, a gente precisa entender isso, porque a gente está sendo chamada a fazer uma caminhada com Deus. Nem todo mundo pode estar no mesmo passo da caminhada, mas eu preciso saber em que parte do caminho eu estou. Será uma fase em que a pessoa vai experimentar muitas provações para purificar sua fé. Por que a gente vai viver essa purificação toda? Porque Deus vai tirar todas as escoras da minha fé. Ah, eu amo a Deus, assim, vamos supor, um exemplo. Eu com saúde, eu tô com Deus. Eu sem saúde, se eu perder minha saúde, aí eu não quero mais Deus. Entendeu? Então, essa fase, Deus vai purificar, tirando as minhas escoras para ver, sabe aquela purificação, a ver assim, até onde tu vai por mim?
Mas isso é importante e vocês vão entender por que nós precisamos dessa fase. Porque quando a gente está lá na primeira fase, que a gente está fazendo o nosso esforço para vencer, por exemplo, o pecado da luxúria, está vivendo a castidade, conseguiu viver a castidade. Aí você vai fazer uma pregação para as pessoas. Olha, eu vivo a castidade. Olha, aí né, vai dizendo assim com vanglória, assim, já me achando, porque eu vivo a castidade, né? A vaidade, porque eu vivo a castidade. Aí Deus vai tirando as escoras, que é para eu não ficar vaidoso, por causa da primeira fase, do esforço todinho que eu fiz. Então, nessa fase, eu posso. Vai ser uma fase passiva. Na primeira era ativa, na segunda é passiva, onde eu vou sofrer as ações de Deus. Nessa fase, eu vou viver uma aridez na oração. Eu vou rezar, mas eu não vou sentir Deus. Eu vou perguntar e às vezes eu não vou ter a resposta. Pode vir enfermidade física, pode vir perseguição, pode vir fracasso. Exemplo, fracassei no trabalho. Perdi meu emprego. Mas eu continuo fiel com Deus. Fazendo como Jó. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Se Deus dá, Deus tira. Mas eu continuo sendo de quem? De Deus. Então, apesar de tudo que está me acontecendo, de prova, eu continuo sendo de Deus. Tudo isso, Deus querendo vencer em mim a vaidade e a soberba. Por quê? Lá na primeira fase, as minhas vestes ficaram puras, ficaram limpas, mas não tão branca como a neve, como diz lá no Salmo 50. Senhor, lavai-me, para que eu me torne puro como a neve. Isso é a segunda fase. E aí, vivendo essa segunda fase, que é a fase iluminativa, vão se manifestar muitos dons, e são os dons de santificação. O temor de Deus, a piedade, fortaleza, conselho, ciência, entendimento, sabedoria. Eu preciso conhecer também o meu temperamento para saber se eu não sou colérico, e aqui eu não vou dar formação sobre isso. Mas é preciso que vocês estudem os temperamentos para que você se conheça como um consagrado. Colérico é aquele que ele reage logo às situações, ele na hora que acontece algo, ele já identifica que esse algo aconteceu e ele já reage, e o fogo dele é intenso. São Paulo, ele era assim. E São Paulo, ele era tão intenso que ele matou os cristãos no começo, porque ele achava que a verdade estava, ele não acreditava em Cristo como uma verdade, e por isso ele matava os cristãos. E quando ele teve um encontro com Deus, ele se tornou um líder, ele foi por Deus, a chama dele, o amor dele por Deus foi tão intenso que o temperamento dele colérico serviu para criar quantas comunidades. O sanguíneo, que está aí exemplo como Santa Teresa d'Ávila, são aqueles que reagem logo às situações, mas o fogo dele é curto. Ele se zanga rápido, mas ele se acalma rápido também. E como defeito, ele também no serviço de Deus, ele pode começar com todo fogo e depois não continuar. Na consagração, a gente pode querer fazer a consagração com toda a força, mas se o nosso fogo for muito brando, a vontade pode se acabar. O melancólico é aquele que não reage na hora, mas quando ele entende que foi com ele, isso foi comigo. Aí quando ele entende que foi com ele, ele vai guardar aquela mágoa quase que a vida toda. Vai viver a melancolia. Tendência ao orgulho. Então precisa ser trabalhado tudo isso. E Santa Teresinha, o temperamento dela, que é melancólico, foi trabalhado e ela se tornou uma santa. Como Santo Tomás de Aquino, que tem temperamento fleumático, também foi trabalhado, não reage na hora, também não tem o fogo depois, mas se tornou um doutor da igreja.
e ensinou a todos nós. Então, os temperamentos, eles têm aquilo que pode levar uma tendência a um determinado vício, a um determinado defeito, mas se trabalhado por Deus, pode virar uma grande virtude. Então, é preciso viver a experiência, sim, com Deus. Ter esse encontro com Cristo, como a mulher que caiu nos pés de Jesus, Madalena, que tinha uma vida toda desestruturada, sofria da ação de 7 demônios, mas a partir da vivência com Cristo, da experiência com Cristo, pôde viver uma verdadeira consagração. Ela se tornou toda de Cristo, porque a sua alma foi curada. A sua alma foi curada. Quando ela encontrou Cristo, a vida dela teve sentido. E aquilo que era luxúria, que era apego, que era prostituição, ficou para trás. Vida nova. Então, a nossa alma, quando se encontra com Cristo, vive essa experiência e nos permite viver essa verdadeira consagração. Então, nós que estamos aqui nos preparando para sermos consagrados a Nossa Senhora, nós devemos desejar e buscar ser soldados curados na alma. Porque a salvação da nossa alma está relacionada com a cura da alma. E com o autor da cura, que é Cristo. E Nossa Senhora está nos chamando para viver essa consagração, é porque nossa alma precisa ser curada. Precisa se encontrar com o autor da cura. E aí nós vamos ser essas pessoas que o Padre Iraburu diz, lá no livro dos Caminhos Laicais de Perfeição, que eu acho essa frase linda. Nós podemos ser cheios de cicatrizes. Mas o que são as cicatrizes? São as feridas saradas, curadas. Mas essas cicatrizes são verdadeiras condecorações de guerra. Tudo que eu viver por Cristo, com Cristo e em Cristo, e tudo aquilo que o pecado fez em mim, que precisa ser curado, vai virar uma cicatriz que vai transpirar um odor perfumado, porque é o odor de Cristo. E vai ser como uma medalha, uma condecoração de guerra, para dizer como no final, como São Paulo, eu corri a corrida, completei a prova. E agora eu vou receber a coroa de Cristo. É para isso que nós estamos vivendo. E aí sim, curados, e nesse caminho da cura, procurando a cura, nós poderemos viver essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Porque o nosso afeto, as nossas emoções, a nossa mente sendo curada, nós vamos conseguir ter uma devoção interior que vai partir realmente do coração. Vamos viver a ternura. Vamos ser cheios de confiança. Vamos recorrer à Virgem em todas as circunstâncias, porque na palavra de Deus diz que assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Então aí eu vou conseguir viver uma devoção de uma maneira santa, fugindo do pecado, buscando imitar as virtudes da Santíssima Virgem, buscando a humildade, a fé, a obediência, a oração, a mortificação, a pureza. Por quê? Porque Deus tocou na minha alma. Deus tocou na ferida que doía. Onde era impureza, virou pureza. Onde tinha impaciência, virou paciência. E aí nós seremos constantes no bem, no amor. Não vamos ser mais volúveis, não vamos ser pessoas mal-humoradas, nem escrupulosas, nem medrosas. E vamos estar com Deus e com Nossa Senhora de maneira desinteressada, sem buscar nós mesmos, mas só porque nós, voltamos para o começo da formação, porque nós te amamos, Senhor. Eu te amo.
Mas enquanto a nossa ferida, enquanto nós não deixarmos Deus trabalhar na ferida da nossa alma, nós não vamos conseguir amar desse jeito. O Cântico dos Cânticos, o capítulo 1 do Cântico dos Cânticos diz assim: quantas razões há de te amar, Senhor? Quantas razões eu tenho para te amar? Mas às vezes eu não consigo te amar. Não consigo nem enxergar essas razões. Porque minha alma está o quê? Ferida. Então você quer ser um verdadeiro devoto à Santíssima Virgem e, consequentemente, a Cristo. Trabalha a tua alma. Deixa Deus fazer. Deixa Deus restaurar, cicatrizar tudo isso. E nós estamos, sim, no caminho certo. Foi para isso que Deus nos fez, para glorificá-lo. E dizer que a nossa alma canta como Maria. Que minha alma te glorifica, Senhor. E eu estou exultando em ti, Senhor. Mas isso é resultado de uma alma que permitiu a graça permanecer e permitiu entrar em comunhão com o Senhor. Amém? Não estou conseguindo nem passar o próximo slide. E aí sim, nós poderemos viver, fazer as nossas práticas interiores, como estão descritas por São Luís. Fazendo também as práticas exteriores, porque eu preciso ter o escapulário sobre mim para dizer que eu sou de Cristo. Mas não basta ter só o escapulário e não ter uma prática interior. Entrando em harmonia, tudo isso. Deus equilibrando, Deus ordenando. Essas minhas práticas interiores e exteriores serão santificadas. Então, vamos agradecer a Deus. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos fazer nossa oração final e pedindo a Deus que tudo isso cresça em nós. A gratidão por Deus ter nos levado por esse caminho de cura, de restauração, de buscarmos viver a verdade, de sermos verdadeiros devotos, soldados de Cristo, curados, cheios de amor, e não as carroças velhas que estão fazendo barulho. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem selar o nosso coração, vem ser o selo do nosso coração, que nunca mais será retirado, seja o selo indelével sobre cada um de nós. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, volva para nós a sua face, se compadeça das nossas fragilidades e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Salve.